Meu amigo e minha amiga, nas últimas semanas fomos bombardeados com mais uma música ridícula que gerou um tipo de febre num país cada vez mais retardado como é o Brasil. Eu estou falando evidentemente da tal de Caneta Azul. Nesse vídeo eu vou explicar por quê. Meu amigo e minha amiga, você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Antes de eu entrar nesse papo, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais, divertidos. Na verdade, essa música sobre uma caneta perdida pelo autor numa escola rendeu até agora mais de 10 milhões de visualizações no YouTube desde o seu lançamento em outubro passado, se eu não me engano. São números inacreditáveis, mas que de uma certa forma explicam o retardamento mental coletivo que existe hoje no Brasil e que eu não canso de falar. Para piorar, tal bobagem foi endossada por algumas pessoas famosas, tipo aquela pseudo-cantora a Simaria, o apresentador Rodrigo Faro, aquele DJ de pendrive, o tal de Alok, e muitos outros que compartilharam nas redes sociais, fazendo vídeos com as suas próprias versões dessa porcaria. E é claro que isso só aumenta ainda mais o constrangimento, a vergonha alheia. Aliás, esses famosos aí, quando eles se engajam nesse tipo de bobagem, é uma maneira que essa turma tem, orientada por empresas contratadas para gerenciar suas redes sociais, é uma maneira que essa turma encontra para mostrar para o povaréu ignorante que eles são gente como a gente. Nos dias de hoje, isso é fundamental para você angariar simpatia e, mais importante, para você conseguir uma audiência para os seus programas, para os seus shows ou para qualquer coisa que necessite de uma promoção extra. A verdadeira prova do alcance dessa bizarrice chamada Caneta Azul será as participações que o autor dessa música vai fazer nos principais programas de televisão, que todos assim absolutamente desesperados por alguns pontos de audiência nos dias atuais. Depois disso, o tal de Manuel Gomes vai sumir, como todos os outros que vieram antes dele dentro desse tipo de onda. É claro que o simplório e o ingênuo compositor de Caneta Azul, ele já se entusiasmou, ele já andou declarando que vai lançar mais uma porcaria com uma música chamada Eu Vou Deixar de Ser Besta. E ele, coitado, acredita que Caneta Azul vai ser o grande hit do carnaval de 2020. Coitado, mal sabe ele que já no Natal desse ano ninguém mais vai lembrar dele ou dessa porcaria de música. Assim como aconteceu com aqueles irmãos, o Jefferson e a Suelen, lembra? Com aquele vídeo Pra Nossa Alegria, lembra? Pois é, desapareceram completamente. Da mesma forma como a tal de Stephanie do CrossFox, lembra? Pois é, a tal de Stephanie Poderosa, que era uma menina do Piauí. Coitada, o sucesso, ou melhor, o fracasso subiu a cabeça e ela também desapareceu. Assim como aquele tal de Reginho, lembra? Que veio com uma música chamada Vou Não, Quero Não, Posso Não, Minha Mulher Não Deixa. Lembra? Era uma coisa assim. Pois é, Caneta Azul é
a mesma coisa que todas essas porcarias que viraram uma febre instantânea, momentânea e que desapareceram completamente. E é óbvio que a imensa maioria das pessoas que tem alguma capacidade cerebral trata essa música e o próprio Manuel Gomes como galhofa, como piada, como escárnio e ironia, evidentemente. Obviamente, o coitado do Manuel, por alguns dias, ele vai sentir o gosto dessa fama repentina, né? Vão montar um Instagram para ele ter muitos seguidores, ele vai fazer aparições em shows, programas de televisão, vai receber muitos tapinhas nas costas, inclusive de políticos inescrupulosos, né? Que aliás é uma redundância, e centenas de memes vão ser compartilhados no WhatsApp, de uma certa forma tirando sarro dele. E esse tipo de inflação de ego nunca acaba bem. Quase ninguém consegue ter uma estrutura para suportar o que vem depois que essa fama de artista e da própria obra em si, ela escorre para o ralo do ostracismo. Pra você ter uma ideia, já tem um vídeo circulando por aí que mostra esse rapaz, ele indo para um cartório numa cidade chamada Balsas, ali no Maranhão. Aliás, o Manuel, ele é um vigilante, ele é um lavrador lá do Maranhão. E tem esse vídeo já mostrando ele indo para o cartório dessa cidade para registrar a música. E aí acontece um frenesi popular que é absolutamente armado, que de genuíno não tem nada. E aliás, aquilo ali é tão armado e tão genuíno, vamos dizer assim, tão verdadeiro, quanto você tentar vender um urubu pintado de verde como se fosse papagaio. É óbvio que todo mundo foi antecipado de que ele iria ali na cidade para provocar aquela coisa, aquele frenesi, e evidentemente isso depois ser também viralizado. A receita para esse tipo de sucesso, vamos dizer assim, fugaz e indecoroso, é muito simples. Como sempre acontece nesses casos, a música é completamente amadora, ela é tão infantil que parece que ela foi criada propositalmente para ser propositalmente mal feita, tá? Ela foi criada de propósito, assim, que é justamente para cair no gosto de uma população, de uma faixa de mercado, vamos dizer assim, não, de uma população mesmo, que não entende o que lê, que muitas vezes não sabe ler, que leva uma vida miserável, né? E não estou falando isso em termos econômicos, eu estou falando isso uma vida miserável em termos de vivência, só para ver gente rica e inteligente se dar mal. É esse o tipo de público que realmente transforma, viraliza esse tipo de música ruim como Caneta Azul, você tá entendendo? Aliás, esse papo eu ouvi outro dia numa fila de um supermercado popular, as pessoas dizendo isso, cara, essa música Caneta Azul é uma vingança do povo contra esses artistas ricos aí que ganham um monte de dinheiro, não sei o que, babá. Um papo simplesmente ridículo, mas que é a realidade brasileira. E aí quando você ouve a música, cara, não tem como você encontrar algum tipo de não vou dizer qualidade, mas não tem nada de positivo na música. A interpretação que o tal do Manuel Gomes coloca na música, ela tem a mesma emoção de uma lata de tinta enferrujada. A métrica da música tá errada, a melodia é ridícula, o Manuel, coitado, ele canta como se ele tivesse sido mordido na garganta por um gambá. E a postura artística dele é zero. Você tem uma ideia, cara, o Amado Batista perto dele parece o Mick Jagger no palco. E aí, você, meu amigo e minha amiga, que é um pouquinho mais velho, que tem um pouco a idade aqui do tio, e vai concluir que já era aquele tempo em que esse tipo de música fazia a festa do povão, vamos dizer assim, em décadas bem passadas, mas com um apelo muito mais divertido. Quem é mais velho vai lembrar do João da Praia, que cantava uma música chamada Aonde a Vaca Vai, o Boi Vai Atrás, e até mesmo o Fuscão Preto, do Almir Rogério, era esse tipo de música, assim, meio galhofeira, assim, mas que era interessante, que era divertido. Hoje em dia, a gente não tem mais aquela alegria, aquele clima alto astral
popular, vamos dizer assim, aquele tipo de música que servia apenas para a gente se divertir, para ser engraçada. Tudo isso foi substituído por uma falsa democracia musical das redes sociais. O meio musical brasileiro popularesco, ele tá tão combalido que ser artista, no real sentido da palavra, virou apenas ser famoso, não importa como e a que preço. Obedecer, por exemplo, certos preceitos artísticos básicos, como você ter talento, ter carisma, ter afinação, saber compor boas canções e com letras bem sacadas em termos poéticos, e até mesmo letras como se fosse pura diversão. Pô, Tutti Frutti do Little Richard era Wababulobabulabebum, e era uma coisa sensacional, era uma coisa divertidíssima. Só que tudo isso hoje em dia virou algo tão obsoleto quanto você mandar instalar um cinzeiro numa motocicleta. Antes de eu continuar com esse papo aqui a respeito desse troço chamado caneta azul, presta atenção numa mensagem muito séria que eu tenho para você. Principalmente para você que é pai, mãe e está muito preocupado com um mundo que você vai deixar para os seus filhos, lotado de lixo plástico. Presta atenção. Todo mundo gosta de comer um peixe, né? Peixe bem temperadinho, fritinho, né? Claro, porque afinal de contas, o consumo de peixe no Brasil aumentou 196% nos últimos 10 anos. Pois saiba que se os níveis de poluição causados pelo plástico e outras substâncias continuarem a crescer do jeito que estão nos oceanos, nos rios e nas cidades, você tem que saber que os seus filhos e os seus netos estão condenados a viver um cotidiano cheio de doenças. Por quê? Porque cada vez mais os peixes estão absorvendo toxinas pesadas justamente por conta do contato com a água poluída. Pois saiba que se os níveis alarmantes de poluição nos oceanos, nos rios e nas grandes cidades continuarem do jeito que estão, os seus filhos e os seus netos estão condenados a viver sob doenças terríveis, porque os próprios peixes estão contaminados com toxinas pesadas oriundas justamente da poluição do meio em que eles vivem, ou seja, os rios e os mares. Até mesmo o sal que nós ingerimos na cozinha está contaminado por micropartículas de plástico, conforme atestam algumas pesquisas e estudos recentes. Estamos ingerindo lixo. É por isso que eu apoio completamente o trabalho da ONG Ambientalizando. E você deveria fazer isso também. Hoje em dia não há mais regras básicas e até mesmo naturais para alguém que se sobressaia no mundo artístico brasileiro. Eu confesso a vocês, cara, eu ainda sinto um incômodo muito grande ao ver que tanta gente talentosa que existe por aí nunca vai ter o alcance do tal do Manuel Gomes com a sua caneta azul. Isso me deixa muito incomodado. Assim como eu fico muito triste em perceber que é improvável que até mesmo o acaso possa revelar um artista de grande porte como aqueles do passado, um Raul Seixas, um Milton Nascimento, enfim. O Manuel Gomes, ele é mais um coitado que, sem querer, ele pulou todas aquelas etapas de produção artística por conta exatamente da imbecilidade brasileira nos dias atuais. O fato de um troço pavoroso como Caneta Azul ter se tornado extremamente popular nas redes sociais, sem um pingo de premeditação ou de estratégia, mostra que não há mais intermediários para a fama. Que ninguém mais precisa se esforçar, ninguém mais precisa ser persistente, ninguém mais precisa trabalhar duro para ter uma carreira. Caneta Azul e a sua total falta de qualidade, ela se transformou em sucesso exatamente para quem pensa que talento é pura perda de tempo. Para um tipo de gente
que acha que o importante é se dar bem. Não importa como e nem que isso dure uns 15 minutos, como dizia o Andy Warhol no passado. No fim das contas, Caneta Azul é o Brasil real que a gente teima em ignorar. Um país burro, surdo, que ri de qualquer porcaria, de gente que até sabe ler, mas que não entende o que está lendo, que não interpreta, que não raciocina, que não pensa, que não sabe escrever sem usar emojis, carinhas essas coisas de redes sociais, cujo conhecimento de português nunca ultrapassa o limite do sofrível. Eu e você, nós vivemos em uma grande mentira, numa realidade paralela, que infelizmente chama-se Brasil dos dias de hoje. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o nosso papo aqui no nosso canal. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui, de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E eu volto na semana que vem com mais um assunto interessante aqui para vocês, tá bom? Um abração e até a próxima.